Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Luciano Filho aqui, bem-vindos ao Sábado 14. E bora falar hoje sobre Sexta-feira 13, parte 3 de 1982. Filme esse lançado em 3D nos cinemas, numa época em que muitos filmes que chegavam ao seu terceiro capítulo eram lançados em 3D, assim como aconteceu com Tubarão 3 e MTV3. Esse filme é muito importante para a franquia, porque é aqui que o Jason aparece pela primeira vez usando a icônica máscara de hockey. E uma curiosidade bem legal desse filme é que a Amy Steel, que fez a Jean no parte 2, foi convidada para reprisar o papel dela aqui numa história bem louca que se assemelha muito à história de Halloween 2. Só que a atriz recusou voltar porque ela estava muito ocupada com outros projetos. Numa entrevista que ela fez há algum tempo atrás, ela falou que ela se arrependeu de ter recusado e que se voltasse no tempo ela teria aceito. Mesmo assim, a personagem Jean faz as suas aparições na introdução com a reprise dos eventos do final do segundo filme, mostrando como foi que o Jason morreu. Ou será que não? Pois é, gente, o Jason não morreu de verdade. Tem uma cena em que ele se arrasta, ganha força e continua a fazer as suas vítimas. E aqui logo no começo, o Jason faz suas duas vítimas. Um casal que mora nos arredores de Crystal Lake e tem um pequeno supermercado ali. E aqui a gente já percebe muita diferença em relação aos dois primeiros filmes. A trilha sonora da introdução é uma coisa um pouco mais fantasmagórica. E o 3D tá aqui em todas as partes, jogando coisas na nossa cara, onde a gente tem que ver essas cenas bem tosquinhas, com aqueles óculos, onde um era azul, o outro era vermelho. Então, esse filme tem muita coisa sendo jogada na câmera, e chega a ser até um pouco irritante. Mas sim, depois que o Jason mata esse casal, a gente é apresentado ao novo elenco que vai ser a vítima da vez. Chris é a protagonista e tá indo com seus amigos para a antiga casa dela, se encontrar com o ficante dela, que é o Rick. Então, dentro desse grupo tá o Shaggy, que é um garoto gordinho que adora pregar peças, os viciados em folha, que é a Debbie e o namorado dela. Então a gente tem esse grupinho que vai para essa casa no meio da floresta para se divertir durante o final de semana. O Jason aparece por lá e vai matando um por um. Uma das diferenças que tem aqui em relação ao segundo filme é que o Jason tá usando uma roupa diferente. Provavelmente ele pegou essa roupa do casal que ele matou logo no começo, o casal dono do supermercadinho. Outra diferença é que ele não tá usando o saco na cabeça, ele tá com o rosto exposto, então qualquer um pode ver como é a verdadeira face dele. A gente não vê o rosto, mas fica subentendido que ele tá sem a sacola em vários momentos. Existe uma cena bem hilária em que o Shaggy vai com uma amiga numa loja de conveniências e eles acabam se esbarrando com um trio de motoqueiros que acaba entrando em conflito com eles. E esses três motoqueiros, para se vingar de uma situação ali que o Shaggy fez, resolvem tacar fogo no celeiro onde está o grupo. E o Jason tá lá. E esse trio de motoqueiros acaba sendo mais estatística para a lista de vítimas do Jason. Curiosamente, o Jason aparece com a máscara de rock pela primeira vez em exatamente 1 hora de filme, quando ele mata a amiga do Shaggy. E é muito interessante porque a gente vê sem muita dramatização. O Jason aparece simplesmente usando a máscara, mata o personagem e vai embora. Não tem muita cerimônia,
até porque eu acredito que aqui ninguém esperava que essa máscara seria uma marca registrada da franquia. Outro ponto interessante, que é uma interpretação minha que eu quero compartilhar com vocês, é justamente o problema de continuidade. A gente viu Sexta-feira 13, parte 2, e viu que o Jason tinha cabelo, que ele era totalmente diferente do Jason dessa parte aqui. Aqui, por exemplo, o Jason tá careca, tá um pouquinho mais deformado, tem uma corcunda, então ele tá diferente, levando em consideração que os eventos do Sexta-feira 13, parte 2 aconteceram em apenas um dia antes desses eventos aqui. Então não faz sentido, erro de continuidade. Então eu meio que criei uma ideia que não que corrige todos os erros, mas ajuda a ficar menos pior. Que para mim é o seguinte: Crystal Lake é uma terra amaldiçoada. Não só Crystal Lake, mas todo o arredor. Então, quando Jason morreu, alguma força do mal faz ele reviver. Só que, além dele reviver, ele revive mais forte. Além de mais forte, mais deformado como consequência disso. É por isso que a cada filme que o Jason volta, ele tá mais deformado e mais forte. E eu gosto disso desse conceito, né? Porque dá mais sentido. O Jason tá mais forte no parte 3 que no parte 2. E ele vai estar mais forte no parte 4 que no parte 3. Assim como ele volta no parte 6, tá mais forte, no parte 7, no parte 8, e assim vai. Só que aqui tem um probleminha, porque a Chris fala pro Rick que há alguns anos ela foi atacada por um homem, que era o Jason. E quando ela foi atacada, a cena do flashback mostra que o Jason estava sem a máscara, estava sem o saco na cabeça e estava careca. Então, de novo, não faz sentido. É um furo do roteiro, pessoal. Não tem nada que a gente possa criar que ajeite isso. Mas eu prefiro continuar com a minha teoria. A cada vez que o Jason morre de verdade, ele volta mais forte e, por causa disso, mais deformado. É isso, tá bom? Então a gente acompanha aí, né, a perseguição final. Final Girl da vez é a Chris. E temos aqui uma das melhores cenas de perseguição de toda a franquia. A gente vê o desespero dela, a gente vê a tensão ali dela tentando fugir do Jason a todo momento e ele tentando pegar ela. É uma coisa bem frenética, uma trilha sonora também muito boa, assim como os dois primeiros. E o desfecho aqui também é muito legal. Como ela mata ele dessa vez com uma machadada na cara. É muito divertido. E por isso eu acho esse filme muito legal. Ele tem problemas sim, e muitos, não são poucos. Além do 3D horrível, várias cenas a gente vê ali que foram prejudicadas pelo 3D, como por exemplo a morte do Rick, que a gente vê claramente que ali é um boneco com o olho saltando por uma mola e um fio. E algumas atuações que são bem ruinzinhas. Então tem coisas aqui que a gente precisa sim relevar. Outra situação que eu acho bem curiosa é o final, quando a mãe do Jason, em decomposição, puxa a Chris para dentro do lago. Ela tá com a cabeça. Não faz muito sentido, justamente pelo fato de que ela morreu decapitada no filme original. Então, eu não entendi muito o que eles quiseram fazer ali. Tirando esse detalhe, eu acho muito legal como tudo se fecha na história. O Jason ali caído no celeiro, a Kristen aparentemente amedrontada e meio que perturbada, né? Sendo levada pela polícia. Então tem muita coisa interessante desse filme que realmente faz ele ser um grande filme de terror e uma grande presença na franquia Sexta-feira 13. Porém, para mim, ele é inferior em relação aos partes 1 e 2. Ele não é ruim, não é uma porcaria, mas é inferior. Eu acho que ele cai na maldição do terceiro filme. Mas, mesmo assim, esse filme abre espaço
para uma sequência que viria logo em seguida e que para mim é um dos melhores filmes da franquia. Então é isso que eu tenho para falar de Sexta-feira 13, parte 3, 3D, lançado em 1982. O que vocês acharam desse filme, pessoal? Vão aí e comentem, tá certo? Então até o próximo vídeo, turma. Tchau!